Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E nós estamos aqui para mais um mini biografia. E dessa vez quem estará protagonizando esse quadro é ele, o Gladiador Dourado, também conhecido como no inglês o Booster Gold. E recentemente explodiu em popularidade graças a uma edit dele. Mais especificamente da música Gold, de Spinal Bullet. Que inclusive é uma música bem legal, tá? Diga-se de passagem, mas enfim. O Gladiador Dourado surgiu nos anos 80 na DC, mais especificamente em 1986. Ele é um personagem viajante do tempo, já que sua origem demonta a um futuro. Ele era um jogador de futebol americano que acabou perdendo tudo. Inclusive, uma coisa curiosa é que ele perdeu tudo após se envolver em um esquema de apostas com o seu time. O que mostra que até mesmo no futuro ainda vai ter problemas com casos de apostas pelo jeito. Então, Mas ele fez isso por um bom motivo, afinal ele queria ajudar sua mãe que estava com uma doença degenerativa. Infelizmente o esquema de aposta dele acaba sendo descoberto, ele acaba sendo preso, e depois disso aí ele acaba trabalhando como um segurança de museu, que tem a ideia de roubar equipamentos desse museu, viajar no passado para conseguir arrecadar dinheiro como um super-herói, e assim poder ajudar a sua mãe. Desde esse dia então, Michael John Carter, que era apenas um jogador de futebol americano de Gotham City, se tornou o melhor super-herói que você não conhece, o Gladiador Dourado. No início da sua carreira, ele tratava seu herói como uma fonte de mídia mesmo. Inclusive, ele acabou ganhando um pouco de inimizade de alguns membros da Liga da Justiça por conta disso. Mas, depois de passar por uma tragédia pessoal envolvendo a morte de seu melhor amigo, o segundo Besouro Azul, o Gladiador Dourado começa a agir mais como super-herói, inclusive aprendendo um pouco mais sobre poder e responsabilidade. Com isso, ele deixa de ser aquele personagem que só quer se portar por lucro e coisa desse tipo, para se tornar alguém cada vez mais heróico de verdade. E graças a isso, conforme o personagem foi mudando, ele meio que acabou passando por uma transformação, que fez com que o Gladiador Dourado, no lugar de se tornar um super-herói que só liga por dinheiro ou coisa desse tipo, ele fosse mais um personagem que tenta ser herói, mas acaba se atrapalhando em muito. Especialmente com viagem no tempo, tentando se atrapalhar bastante com uma viagem no tempo e tudo mais. Sempre acompanhado pelo seu amigo Skit, que é o robô melhor amigo do Gladiador Dourado. Ele basicamente é o Jake do Gladiador Dourado, vamos dizer assim. Ele já teve várias aparências, mas uma das mais lembradas, pelo menos pra mim, é a aparência de robô coxinha que ele tinha no Liga da Justiça Sem Limite. Mas sua aparência normal dos quadrinhos é essa daqui, dele sendo meio plano com duas asinhas. E eles são um dos melhores exemplos de melhores amigos nos quadrinhos. O Gladiador Dourado possui um filho, chamado de Hip Hunter. Ou melhor, ele possuirá um filho chamado Hip Hunter, que assim como seu pai, foi mandado para o passado para meio que cuidar do pai dele. E sim, você ouviu certo, ele cuida do pai dele, porque o Hipper, por conta desse lance de viagem do tempo e tal, isso acontece porque a versão que mandou o seu filho para o passado não é a mesma versão que a gente acompanha do Gladiador Dourado. É uma versão bem mais velha e sábia. E bom, enquanto acompanhava seu pai em sua jornada, Hip tem a ideia de meio que ligar para a polícia temporal que estava perseguindo o Gladiador Dourado, porque vale lembrar, ele basicamente roubou o equipamento de um museu e mexeu com viagem do tempo. Tem esse outro detalhe também, que ele mexeu com viagem do tempo. O Hipper tomou essa atitude porque, ao ver o seu pai melhorando como pessoa, e para ajudar nessa melhora de comportamento do Gladiador Dourado, o Hipper acabou fazendo isso, de denunciar ele para a polícia do tempo e tal, e também para ele cair a responsabilidade, que foi roubar equipamentos de um museu e viajar no tempo. Ele acabaria pegando 5 anos de prisão, mas eventualmente ele acabaria sendo solto também. O Gladiador Dourado ainda mexeria bastante com o tempo, como por exemplo impedindo que os pais de Bruce Wayne não fossem mortos e causando uma desgraça enorme por causa disso em Gotham City. Inclusive, aquela cena do Lanterna Verde se matando com o anel de força e tal na frente do Gladiador Dourado é por conta disso, tá? Tem esse detalhe. Ele ajudou também o Superman a salvar as Lois Lane e sua família, que tinham sido mortos. Participou de histórias polêmicas, como por exemplo Heróis em Crise, que inclusive eu tenho que falar dessa HQ em algum momento, porque eu tenho uma opinião polêmica sobre ela, mas enfim. Mas basicamente, no resumo do que aconteceu nessa HQ é: o Wally West faz merda, engana a Arlequina e o Gladiador Dourado, a Arlequina e o Gladiador Dourado saem na mão por causa disso, e no final tudo acaba bem. Bem entre aspas, né? Porque o Wally sou que matou um monte de pessoa, mas enfim, eu falo dessa história em outro vídeo. Conheceu uma versão maligna sua, vindo direto da Terra 3, que a propósito, essa versão aqui é conhecida como Besouro Negro e é basicamente o vilão do terceiro Besouro Azul, o que faz com que ele seja basicamente a versão maligna tanto do Gladiador Dourado quanto do terceiro Besouro Azul. E nas histórias mais recentes, ele basicamente virou um super-herói streamer, e ele voltou a fazer dupla com o segundo Besouro Azul. E sim, agora a DC meio que tem 2 Besouros Azuis, mas enfim. Mas bom, eles junto com o Besouro Azul, recentemente decidiram abrir uma empresa sem fins lucrativo para ajudar a galera mais pobre. E eles conseguem até uma doação do Batman. Com isso, estão podendo ajudar mais a galera. Um negócio importante que eu preciso dizer antes da gente conseguir o vídeo aqui, é que nunca foi revelado quem que seria a mãe do filho do Gladiador Dourado. Então meio que a gente tá mais ou menos há uns 30 anos sem descobrir esse segredo que roda em volta do personagem.
Mas, enfim. Falando agora um pouco sobre seus poderes, o Gladiador Dourado em si não possui poderes naturalmente, e sim utiliza um traje que dá essas habilidades. O traje dele é capaz de fazer campos de força extremamente duros, ao ponto de resistir a olhos laser de personagens como, por exemplo, o Superman e outros kryptonianos. Chegou a sobreviver a rajadas explosivas que destruiriam planetas com facilidade. Além disso, o campo de força dele deixa ele imune a ataques específicos, como foi o caso quando o Marco Cell Lord lançou um ataque específico no mundo. E ele também consegue lançar ataques de energia utilizando o seu traje. Ele ainda consegue voar utilizando o traje e, claro, ele tem a capacidade de conseguir viajar no tempo, que é de longe a capacidade mais óbvia também. Fora isso, caso do Skit, ele consegue deduzir e analisar várias coisas rapidamente. E o Skit tem a capacidade em si de conseguir transferir sua mente em outros equipamentos eletrônicos. Quanto à sua personalidade, eu meio que falei como é que ela era durante se contando sua história e tal, até porque a personalidade dele faz bastante parte de sua história. Sendo um personagem clássico que começa sendo extremamente babaca e só se pensando no lucro em vez do heroísmo de verdade, até que ele vai evoluindo, ao ponto de começar a fazer as coisas certas por fazer o certo. Mas ele também é atrapalhado, tá? Não esqueça que ele continua sendo atrapalhado e de vez em quando também ele quer puxar mais a sardinha para o lado dele, então, né. Mas de fato ele possui sim uma grande evolução moral nele. Em questão de aparência, ele é um homem alto, de cabelos loiros, e o seu traje super-herói de Gladiador Dourado também é, bom, dourado, como seu nome já diz. Falando agora um pouco sobre algumas curiosidades sobre ele é jogável em Lego Batman 3, inclusive tem missões para liberar ele, especificamente missões que o próprio personagem te dá, além, é claro, do Lego desses Super Villains. Ele também já apareceu em Smallville, e no lugar que ele é mais lembrado também, o que apresentou esse personagem para uma galera, foi no desenho da Liga da Justiça, mais especificamente o Liga da Justiça Sem Limite, que tem um episódio basicamente inteiro só focado nele e da vontade dele de ser conhecido como herói e tentar sair com uma garota, coisa que ele consegue no final. E esse episódio que ele aparece e tal é, sem dúvidas, um dos meus episódios favoritos de todo o Liga da Justiça Sem Limite, tá? Aquele episódio mostrou o potencial carismático que ele tem, entre outras coisas. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito e quiser receber notificações de vídeos novos e de lives, entre no nosso servidor do Discord, caso for maior de 14 anos também. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!